bem-vindo ao nosso Papo de Mãe TDAH, que é o nosso encontro semanal, onde a gente conversa sempre sobre um tema relacionado à criação de filhos com TDAH. E hoje, mais uma vez, nosso encontro com um tema muito pedido pelas mães, que é o tema do TDAH escola. A gente está falando sobre isso já desde janeiro, várias lives que a gente já fez sobre a relação do TDAH com a escola, a inclusão do TDAH no ambiente escolar. E hoje a gente vai dar continuidade à nossa série de lives falando sobre as dificuldades do TDAH no ambiente da escola. Então, muitos alunos já voltaram a estudar, acho que a maioria das crianças já voltaram, poucas são as que vão voltar na semana que vem, e a gente já começa a identificar alguns desafios, não é mesmo? E a gente vai conversar sobre esses desafios hoje. Então, seja muito bem-vinda, você que está entrando aqui comigo. As nossas lives, elas são toda terça-feira, às 18 horas. Só que hoje a gente está num dia diferente, né? Porque terça-feira eu tive um compromisso, tive um problema e não consegui estar aqui. Mas hoje a gente está fazendo a live que a gente não pode ficar sem. A gente, se não der para fazer no dia, a gente faz em outro dia, mas a gente não deixa de fazer a nossa live semanal. Mas lembrando que nosso Papo de Mãe TDAH acontece toda terça-feira, 18 horas, tá bom? E mais uma vez também lembrando que a nossa live também só fica gravada por 24 horas. Então, se você quiser rever essa live, se você quiser encaminhar essa live também para alguém, para alguma professora, alguma mãe que você conhece, tem 24 horas para poder assistir a live depois que a gente encerrar aqui, ok? Então, seja muito bem-vindo, pessoal. Muito bom ter vocês aqui. Essa live semanal eu já faço desde 2020 e é um momento assim muito precioso para mim, eu acredito que para vocês também, que é um momento que a gente se encontra, a gente interage, a gente tira dúvidas, conversa aqui, e a intenção é essa mesmo, né? Eu trago um tema para a gente discutir, para trazer algumas orientações, mas é para a gente poder também tirar dúvidas, e vocês podem ficar à vontade, colocar sua pergunta sobre o tema, colocar sua experiência também sobre o tema, que a gente vai conversar, a gente vai discutir sobre isso. Porque, gente, TDAH, a gente sabe que é muito complexo falar sobre TDAH, porque existem muitos temas, muitos assuntos que a gente precisa abordar sobre TDAH. Mas, quando a gente pensa em TDAH infantil, a questão do aspecto educacional, né, da inclusão na escola, é um ponto muito importante, é um ponto que a gente não pode deixar para depois, porque é um assunto que afeta a maioria das famílias, porque a criança com TDAH costuma ter muitas dificuldades no ambiente escolar, seja dificuldade por questões cognitivas de aprendizagem, ou dificuldade por questões comportamentais, questões de socialização. Então a gente precisa ficar atento e precisa falar sobre esse assunto. E 2025 vai ser o ano que a gente vai falar muito sobre TDAH escola, e a gente já vem fazendo isso desde janeiro, e a gente vai aprofundar agora no mês de fevereiro esse tema. Vamos continuar durante 2025 todo, mas agora, nesse mês de fevereiro, já tem lá no meu Instagram, aqui no meu Instagram, tem já todos os temas das lives desse mês, né, para você já ir se organizando no horário, no dia, e também para você já ir olhando os temas, né, e já ir pensando nas suas dúvidas para colocar aqui na hora da nossa conversa, tá? E a gente vai começar, deixa eu só colocar aqui o tema da nossa live para o pessoal que foi entrando saber. Aqui. Então, a gente vai falar sobre as principais dificuldades do TDAH na escola, e para isso a gente vai começar dizendo o seguinte, que a inclusão, a gente já conversou em outras lives no mês de janeiro, que o TDAH, ele tem sim direito à inclusão, como qualquer outra criança que tem ou não laudo. O TDAH tem direito à inclusão. A gente tem uma lei específica do TDAH, né, que é a Lei 14.254 de 2021, e a gente precisa buscar essa inclusão de uma forma
que vá realmente promover o desenvolvimento e a aprendizagem da criança. Mas a gente também precisa entender que a inclusão não é uma ou outra medida que a gente toma dentro da escola. A inclusão é um processo e que envolve uma série de tomadas de decisão, que envolve não só a escola em si, os professores, mas também a família. Então, o processo de inclusão escolar não é de responsabilidade única e exclusiva da escola, do professor, também precisa da família para que esse processo de inclusão aconteça. E como a gente está falando aqui que é um processo, não é algo pontual, né, de uma ação específica, e muito menos algo que a gente faz e está resolvido, pronto, a criança está incluída na sala de aula, está incluída na escola. Não, é um processo que vai se desenvolvendo. A gente tem uma lei que é muito recente, né, a lei do finalzinho do ano de 2021, então uma lei super recente. Infelizmente, muitas pessoas ainda não conhecem essa lei, ainda não sabem que essa lei existe, e outras pessoas que sabem que existe, que já ouviram falar, ainda não entenderam qual é o conteúdo dessa lei, ainda não sabem exatamente, né, como colocar essa lei em prática, mas a gente tem uma lei. Agora, por essa lei ser muito recente ainda, a gente precisa entender que o processo ele começou, mas ele ainda não terminou. A gente vai lutar ainda muito por esse processo e trazer ao conhecimento dos professores essa lei e trazer também a conscientização de que essa criança precisa de medidas pedagógicas específicas, que para que o professor consiga utilizar essas estratégias específicas, ele precisa de capacitação, ele precisa de formação específica sobre TDAH, também é um processo que a gente vai lutando diariamente para que isso aconteça, tá? Semana passada eu fui a uma escola aqui da minha cidade, convidada, né, pela equipe da escola, para dar uma palestra para a escola sobre a inclusão do TDAH na sala de aula. E a gente conversou muito sobre a lei do TDAH e eu fui destrinchando a lei junto com os professores e mostrando dentro da lei o que cabe à escola, o que cabe ao professor e como essa escola e esse professor podem se capacitar, podem se preparar para receber essa criança com TDAH que está chegando cada vez mais para as nossas escolas, né? Se a gente for pegar a estatística, se a gente for pegar a estatística, né, que diz de quantas crianças a gente tem com TDAH, a gente tem aí mais ou menos uma criança com TDAH para cada 20 crianças. Então, se a gente pensa que uma sala de aula tem pelo menos 20 alunos, a gente sabe que às vezes até tem mais, uma criança com TDAH a cada 20 é o mesmo que a gente dizer que em cada sala de aula tem pelo menos uma criança com TDAH. Então a gente sabe que às vezes tem até mais do que uma, né? Mas estatisticamente há uma possibilidade, há uma probabilidade muito grande que cada sala de aula tenha pelo menos uma criança com TDAH. Então não dá pra gente fugir desse tema, não dá pra gente adiar essa discussão, não dá pra gente achar que falar de TDAH é algo que é supérfluo, é algo que a gente pode deixar para depois. As crianças estão chegando com TDAH na sala de aula, a gente tem uma lei agora que respalda a inclusão do TDAH, que garante o direito dessa criança a ter, né, as suas dificuldades atendidas, suas necessidades educacionais especiais atendidas, que diz que a escola tem que fazer um trabalho voltado para as suas necessidades. Então a gente não tem como mais ficar fugindo desse tema, né? E eu fiquei muito feliz com a escola de ter pensado nessa capacitação logo do início do ano, antes de voltarem às aulas, para já ir preparando os professores para esse olhar atento aos sinais precoces, esse olhar atento às necessidades da criança e já saber, né? Claro que foi uma palestra, não foi uma formação mais ampla, mas já saber que esses professores, né, precisam atender essas necessidades e que esse aluno, ele tem direito sim a aprender e está incluído na sala de aula como qualquer outra criança. Então,
entender quais são as dificuldades que o TDAH tem no ambiente escolar nos ajuda a pensar que estratégias pedagógicas a gente vai precisar utilizar para lidar com essa criança. Então não dá para a gente pensar em o que a gente tem que fazer com uma criança TDAH dentro da sala de aula se a gente não sabe identificar quais são as necessidades, quais são as dificuldades, quais são os prejuízos que ela adquire, né, nesse ambiente escolar, ok? Antes da gente entrar nessas dificuldades, eu quero também reforçar que quando a gente está falando de inclusão, quando a gente está falando de desafios do TDAH na escola, a gente está falando de desafios que englobam não só a criança em si, né? A criança vai ter dificuldade de prestar atenção, a criança vai ter dificuldade muitas vezes de fazer cópias do quadro, né? De começar e terminar suas atividades. Isso são dificuldades que são da criança por conta do TDAH, ok? Mas quando a gente está falando de inclusão, quando a gente está falando de desafios do TDAH, que o TDAH traz para a inclusão escolar, a gente também está falando de dificuldades que a família enfrenta nesse processo e dificuldades que a escola também enfrenta nesse processo. Então a gente precisa ter atenção a todos os elementos envolvidos, a todos os atores envolvidos nesse processo e também empatia por todos esses elementos. Por quê? Porque a gente entende que a criança está passando por dificuldade, mas a família também está e a escola, os professores também estão com dificuldades, tá? Então a gente precisa ter essa atenção, a gente precisa ter esse cuidado também com a escola, com os professores e também com a família, entendendo que todos, né, junto com a criança, estão no processo de inclusão, precisam entender todo esse processo e precisam aprender a lidar com todas essas dificuldades. Então não é só a criança que passa por dificuldades, a criança com TDAH que passa por dificuldades nessa inclusão escolar. A família também encontra suas dificuldades e a escola também, o professor em especial, também encontra dificuldades nesse processo, tá? E por que a gente precisa falar tanto sobre isso? Porque se a gente tem, né, a criança ali, criança apresentando uma série de dificuldades dentro desse ambiente escolar, e a gente tem uma família e a escola trabalhando de forma conjunta, com o mesmo objetivo, de uma forma que as duas estão trabalhando de forma colaborativa, né, em parceria, a gente tem muito mais chance de ter um sucesso escolar do que quando a gente está com a família puxando para um lado, a escola puxando para o outro, a família culpabilizando a escola culpabilizando a família, ou a família fugindo de suas responsabilidades, ou a escola também fugindo de suas responsabilidades. A gente não vai ter sucesso enquanto a gente não entender que todos os elementos envolvidos, né, na vidinha dessa criança precisam estar trabalhando com o mesmo objetivo, né? Oi, Adriana, quanto tempo? Sem dúvida, a falta de informação por parte de todos os envolvidos acaba atropelando o processo. Verdade, Adriana. A informação é muito importante, né? Por quê? Porque a informação ela vai trazer elementos para que a gente consiga pensar qual a melhor forma de lidar com aquela dificuldade que a criança está enfrentando, que o professor está enfrentando e que muitas vezes a família também enfrenta e que a escola vai poder orientar, ou a família também vai poder ajudar a escola com informações, enfim. Então, o conhecimento, ele é muito importante nesse processo, né? Não só o conhecimento do que é o TDAH, do impacto que o TDAH traz para a vida escolar dessa criança, mas também do que fazer quando se tem um aluno com TDAH na escola, tá? Então, é bem importante isso, né? Por isso que a gente está trazendo, como a Adriana colocou, né? Que bom que você está trazendo pontos essenciais, porque esses pontos, eles são, como você colocou, essenciais para que a gente compreenda esse contexto escolar, compreenda esse processo de inclusão, que é um processo complexo. Não é um processo simples, de
de simplesmente a gente pegar e fazer uma adaptação na prova, e a gente pegar e colocar a criança sentada na frente, a gente pegar e reduzir a prova para menos questões. Não é só isso, gente. Se fosse só isso, seria muito fácil, porque a gente ia fazer lá uma receitinha de bolo, ia dizer assim, ó, toda criança com TDAH faz prova em sala separada, toda criança com TDAH senta na frente, toda criança com TDAH faz prova de múltipla escolha, toda criança com TDAH faz isso, faz aquilo. E não é assim, porque as estratégias, elas são eficientes, mas elas não são receitas de bolo que servem para todas as crianças em todos os contextos. A gente precisa conhecer o caso, entender cada caso e traçar estratégias que são importantes e específicas para aquela criança, para aquela necessidade que a criança está apresentando. Por isso a gente tem o PEI, que é justamente o documento onde a gente vai fazer toda essa avaliação, todo esse registro dessa avaliação, dessa identificação da dificuldade da criança, e a gente vai fazer o planejamento específico, individualizado dessa criança no seu processo de inclusão, ok? E aí, entendendo que família e escola precisam trabalhar de forma colaborativa, né, em parceria, para que juntos, com o mesmo objetivo, que é fazer com que essa criança se desenvolva e aprenda, né, tenha uma educação de qualidade, a gente vai conseguir ter um sucesso maior nesse processo, né? Que é claro que é muito desafiador, que é complexo, que não é fácil, mas se a gente estiver trabalhando junto, família e escola, esse caminho fica menos cansativo, fica menos estressante, fica menos penoso do que quando a gente fica dando soco e murro, né? Dando murro em ponta de faca, e um puxando a corda para um lado, outro puxando a corda para o outro, um apontando o dedo para um lado, outro apontando o dedo para o outro. Então essa é a minha maior orientação hoje para vocês, nessa chamada de atenção para que você que é mãe de TDAH, eu entendo que você fica angustiada muitas vezes que a escola não corresponde, né, com as suas expectativas e tudo mais, mas entenda que também é difícil para a escola, né? E quando você se coloca numa posição de parceria e não só de cobrança, e é claro que a cobrança tem que existir, mas a gente não pode ser só aquele que vai ficar cobrando, a gente tem que fazer a nossa parte e cobrar e tá ali disponível como parceira também. Quando a gente entende isso, tudo fica mais leve. E a mesma coisa é a escola, né? Quando a escola entende que os pais não são rivais, que os pais, eles são os maiores especialistas nessa criança, e que quando a gente traz os pais para próximo, para eles participarem da elaboração do PEI, para eles trazerem, né, todo o conhecimento que eles têm de como lidam com essa criança em casa, de como eles estão enxergando o desenvolvimento dessa criança, a dificuldade dessa criança, quando a escola entende isso, ela consegue ter uma relação muito melhor, né, com essa família, e consegue também ter um processo mais inclusivo, porque ela vai conseguir trazer para dentro do PEI, trazer para dentro da escola informações que são essenciais e que muitas vezes só a família que tem, né? E se a gente, enquanto escola, né, o professor e a escola, for buscar essas informações no dia a dia, pode demorar muito para o professor conseguir captar todas essas nuances e perceber todas essas informações. E quando os pais são chamados e eles podem compartilhar dessas informações, isso fica mais rápido, né? E quanto mais rápido a gente souber e quanto mais rápido a gente começar a agir, menos prejuízos a escola, a família e também a criança, principalmente, vai ter, tá? E aí falar de escola, né? A gente tá falando de escola o ano desde janeiro, e a gente vai falar de escola o ano todo. Por quê, gente? Porque a gente sabe que o ambiente escolar, ele é muito desafiador para a criança. A gente tem algumas estatísticas que eu vou ler aqui para vocês, né? Primeiro, crianças com TDAH, elas costumam ter notas ou rendimento abaixo
das crianças da sua sala, né, dos seus colegas. Por que eu tô falando nota e rendimento? Porque são duas coisas diferentes, tá? A criança pode ter nota baixa, nota mais baixa que os colegas, e pode ter um rendimento também abaixo dos colegas. Por quê? A criança ela pode ter até uma nota alta. Vamos imaginar que seu filho com TDAH, ele tira 70. Ou ele tira até 80. É uma nota boa, né? É uma nota boa. E às vezes tá lá na mesma média que muitos colegas dele da sala. Ou às vezes até mais alto que muitos colegas da sala. Só que essa criança com TDAH, ela tem o potencial para tirar 90. E ela tá tirando 70. Por quê? Porque o TDAH está trazendo prejuízos para ela, está trazendo dificuldades para ela, que faz com que o rendimento dela, que poderia ser 90 ou 80, está lá em 70, em 60, às vezes até de 40. Então ela poderia ter um rendimento muito maior, ela tem uma capacidade e um potencial muito mais alto, mas o rendimento dela está mais baixo do que ela poderia ter. E as notas dela também podem estar mais abaixo do que ela poderia ter de nota, tá? Por conta dessas dificuldades. Então isso é um fato, tá, gente? Claro que isso não é regra, nem todas as crianças passam por isso, mas a grande maioria passa por essas dificuldades, ok? E a gente também tem o seguinte, que um terço das crianças com TDAH repetem pelo menos um ano de escolaridade dentro do seu processo de escolarização. Então, pelo menos, né, dentro do ensino fundamental e ensino médio, pelo menos um ano de escolaridade, um terço das crianças com TDAH vão repetir, né? Então, isso é bastante, né? Bastante crianças nesse quadro, né, que a gente está falando. 35% das crianças com TDAH podem não concluir o ensino médio, podem desistir do ensino médio, né, de estudar antes de terminar o ensino médio. Podem, acontece muito, né, passa do ensino fundamental, quando entra no ensino médio, aí o negócio emperra, aí começa a vir a repetência, porque não consegue avançar, porque o ensino médio é mais complexo, né, mais abstrato, exige mais do aluno, e aí acaba ficando toda a vida no primeiro ano e tal, e acaba desistindo da escola. Então, 35% de crianças e adolescentes com TDAH acabam desistindo da escola e não completando o ensino médio. Entendeu? De 15% a 25% das crianças com TDAH são suspensas ou expulsas, né, da escola por problemas de comportamento. Então, também não é um número baixo, né? De 15% a 25% é bastante, né? Se você tem uma criança com TDAH que muitas vezes já tem dificuldade ali na aprendizagem, né? Por conta da desatenção e tudo mais, e essa criança ela leva suspensão e ela fica fora da escola por uns dias, quando ela volta totalmente perdida. Por quê? Porque os dias que essa criança ficou fora da escola, as aulas continuaram, as matérias continuaram, e aí ela vai ter muito mais dificuldade quando ela volta. Ela vai ter muito mais defasagem de conteúdo quando ela volta. Então é importante que a gente fique atento a isso, né? Porque é um número alto, chega a 25% das crianças que acabam sendo suspensas ou expulsas da escola por problemas de comportamento, né? E cerca de 30% das crianças com TDAH apresentam também uma comorbidade relacionada a transtornos de aprendizagem. Então, 30%, né, cerca de 30% das crianças com TDAH também tem dislexia, descalculia, desortografia. Então, se eles têm, além do TDAH, descalculia, disgrafia, desortografia, né, ou dislexia, a dificuldade ela aumenta ainda mais. Então, é um número grande, um número significativo de crianças, 30% é bastante coisa, né? E de todas as crianças com TDAH, 65% apresentam dificuldade na leitura, na escrita ou no cálculo, né, na parte de matemática. Isso não porque elas têm uma dificuldade de aprender, né, uma dificuldade ali na parte cognitiva da aprendizagem, mas por conta dos sintomas, por conta das
das dificuldades que o TDAH traz, né, de desatenção, de desorganização, de dificuldade nas funções executivas, dificuldades de relacionamento, dificuldades, né, nas questões comportamentais. Então, acaba gerando aí 65% dessas crianças com dificuldades na leitura, escrita e na matemática. Então, é um número significativo. Por isso que o TDAH a gente falar de TDAH, é importante a gente abordar a questão escolar, porque muitas crianças apresentam dificuldades nesse ambiente. E as dificuldades do TDAH no ambiente escolar não é uma dificuldade apenas cognitiva, tá? Cognitiva que eu falo de aprendizagem de português, né, de leitura, escrita e matemática. Não é só esse tipo de dificuldade. Envolve também dificuldades nas habilidades sociais, então nos relacionamentos, na interação social, nas habilidades emocionais e nas habilidades comportamentais. Então a gente tem 4 áreas, 4 habilidades diferentes que a escola vai exigir dessa criança e que muitas vezes essa criança não consegue dar conta nesse ambiente escolar e acaba tendo prejuízos nessas diferentes áreas. Deixa eu ver aqui. Você pode falar sobre a importância da equipe multidisciplinar na condição da criança e do adolescente com TDAH? Sim, posso falar sim. Assim, se a gente for pensar no ambiente da escola, o ambiente da escola, ele já tem ali nesse ambiente uma diversidade de profissionais, né? Na maioria das escolas, não são todas, é claro, né? E cada escola também tem uma variação, mas muitas escolas têm pedagogos, têm os professores, têm coordenadores pedagógicos, orientadores educacionais. Outras escolas têm psicopedagogo, tem escolas que têm psicólogos, né? Então, essa equipe multidisciplinar dentro da escola, né? Eu vou falar da equipe mais ampla também, mas se a gente for pensar no ambiente da escola, é importante que a inclusão não fique focada apenas no professor. O professor é uma figura muito importante na inclusão do TDAH, mas ela não pode ser a única dentro do processo de inclusão. A equipe multidisciplinar da escola, né, e aí cada escola vai ter a sua equipe, porque tem escolas que tem psicólogos, tem escola que não tem escola que tem psicopedagogo, tem escola que não tem escolas que tem coordenadores pedagógicos, tem escola que não tem escola que tem orientador educacional, tem escola que não tem o professor, tem pedagogo. Então, a equipe que faz parte da escola do seu filho, geralmente não é só o professor, pelo menos um coordenador tem, né? E aí essa equipe é que deve parar para pensar, né, sobre essa criança, sobre essa inclusão e elaborar o PEI. O PEI não é de responsabilidade única e exclusiva do professor, o PEI é da escola. A equipe multidisciplinar da escola, junto com colaboração da família e com a participação principal do professor, é que vai fazer o PEI dessa criança com TDAH, que é o plano educacional individualizado da criança, tá? Agora, se a gente for pensar na equipe multidisciplinar que envolve outros profissionais de fora da escola, a gente também tem uma importância muito grande nisso. Por quê? Porque o TDAH, a gente sabe que dentro daquilo que as evidências científicas indicam como tratamento do TDAH, a gente tem principalmente 2 profissionais, né? Que é o médico e o psicólogo. Por quê? Porque a gente tem a intervenção medicamentosa e a intervenção com a terapia cognitivo-comportamental, com a criança e com os pais, né? Com a família, que é o treinamento de pais, como tratamento padrão ouro para TDAH. Esse é o tratamento padrão ouro para TDAH. Mas, quando a gente vai para a prática, no dia a dia, a gente encontra crianças com uma série de dificuldades, né? Que o TDAH acaba gerando em várias áreas da vida dela. E uma das áreas é a escola, como a gente está conversando aqui. E se essa criança tem dificuldades
né, dentro desse processo de inclusão escolar, né, se tem dificuldade de aprendizagem, se tem dificuldade ali na escola, a gente vai precisar não só do psicólogo e do médico, que são os dois profissionais padrão ouro, né, de tratamento para TDAH, a gente vai precisar incluir nessa equipe outros profissionais. Então, às vezes, a gente vai precisar incluir um professor de aula particular, se essa criança com TDAH tem dificuldade de estudar sozinho, se essa criança com TDAH tem defasagem de conteúdo. Então, se ela está no ano de escolaridade, mas ela tem defasagem de conteúdo que atrapalha, né, ela na sala de aula. Então, a gente vai precisar incluir nessa equipe um professor de aula particular para trabalhar esses conteúdos que ela perdeu, né, que ficou para trás e que ela precisa resgatar esse conteúdo. E em outras situações, a gente vai precisar incluir um psicopedagogo, que é aquele profissional que vai trabalhar com a criança rotina de estudo, que vai trabalhar com a criança gerenciamento do seu processo de aprendizagem, que vai trabalhar com a criança as suas habilidades preditoras, né, da leitura, da escrita, da matemática, que vai trabalhar habilidades que são importantes para ela aprender a ler, escrever, né, e também a parte de matemática. Então, a equipe multidisciplinar ela vai sendo composta de acordo com a necessidade de cada criança, tá? Não são todas as crianças que vão precisar do psicopedagogo, mas muitas crianças vão precisar do psicopedagogo, ok? Então, vamos lá. E aí, a gente tem algumas dificuldades que aí eu quero trazer para vocês para a gente poder conversar aqui e a gente vai complementando essa live nas próximas semanas, tá? A gente vai conversar, deixa eu só abrir aqui o tema das lives para depois eu já falar para vocês, só um minutinho. Eu vou abrir aqui. Ó, a nossa próxima live é terça-feira, tá? Porque o nosso encontro é toda terça-feira, 18 horas, tá? Hoje que a gente tá fazendo um dia diferente. E aí, a gente vai começar falando sobre rotina de estudo. Por quê? Porque não dá pra gente pensar em inclusão do TDAH se a gente fala só de escola. Se essa criança não tem, né, a base em casa, se em casa ela não consegue, se ela não consegue estudar, se ela não consegue fazer as atividades de casa, se ela não para fazer os trabalhos que ela precisa fazer, se ela não consegue organizar os materiais dela, se ela não tem autonomia, né, nessa organização dos materiais, no seu estudo, se isso não acontece em casa, essa criança vai levar dificuldades para o ambiente escolar. As dificuldades que ela vai ter no ambiente escolar vão acabar ficando mais fortes ainda. Então a gente precisa criar esse ambiente em casa que vai dar suporte para toda a aprendizagem que essa criança vai ter na sala de aula, né? Então a gente vai começar falando sobre isso e depois a gente vai aprofundando esses conhecimentos, tá bom? Mas qual é a dificuldade maior, né? A dificuldade maior que a gente vai ter com TDAH na escola com a parte, como eu falei, são 4 áreas. A gente vai ter dificuldade na parte cognitiva, que é da aprendizagem em si. A gente vai ter dificuldades relacionadas às questões comportamentais e emocionais. Comportamentais e emocionais na parte social. Oi, Penha, seja bem-vinda. Obrigada, minha linda. Beijinho pra você, ó, coração. Beijinho. Então, a gente vai ter dificuldade em várias áreas, tá? Do TDAH. E a gente precisa ficar atento a todas essas áreas. Mas o que mais acontece no TDAH na escola? Dificuldade com engajamento nas atividades, ok? A gente sabe o seguinte, TDAH, o cérebro TDAH, quando ele se depara com uma atividade, com uma situação, com uma demanda que o cérebro interpreta como chata, monótona, repetitiva, que exige esforço mental prolongado, exige exige do sistema atencional dessa criança e que envolve sequência, passo a passo, esse cérebro, ele bloqueia, como se ele bloqueasse e não se engajasse nesse tipo de atividade. Agora, se a gente pensa em escola, o que mais a gente tem na escola são atividades chatas, monótonas, repetitivas, que exigem esforço mental prolongado e que
tem sequência de ação, que tem passo a passo. Matemática, por exemplo, é uma dessas atividades que envolve muita sequência, muito passo a passo. Então, a escola, ela tem muitas atividades, muitas coisas que estão dentro dessa categoria que o TDAH tem maior dificuldade de engajamento. Então, com certeza, muitas crianças com TDAH dentro da escola vão ter dificuldade de se engajar nas tarefas, nas atividades que os professores propõem. Por quê? Porque tem dificuldade de se engajar justamente nessas atividades mais repetitivas, mais monótonas, que eles não vê sentido em ficar fazendo, né? Que exige mais esforço mental, que exige mais do sistema atencional dessa criança e que envolve sequências e passo a passo. Então, a criança vai fugir dessas atividades, porque o cérebro olha para aquilo e ele é como se ele criasse uma resistência para a criança conseguir se engajar. E aí, gente, a gente vai ter uma série de problemas, né? Porque você imagina, copiar do quadro, por exemplo, é uma tarefa chata, monótona, repetitiva, que exige atenção, que exige esforço mental e que tem uma sequência de ação que a criança precisa executar, um passo a passo. Então, a criança com TDAH, muitas vezes ela vai ter dificuldade de copiar do quadro, né? O que mais? Fazer atividades, sei lá, 3, 4, 5, 6 atividades do mesmo conteúdo. A criança, quando ela olha para aquilo, ela fala, para que eu tenho que fazer, né, 6 atividades da mesma coisa? Eu posso fazer uma e já tá bom. Então, tudo isso vai gerando resistência nesse cérebro para engajamento nessas atividades, e com isso a criança começa a ter dificuldade, tá? Dificuldade também de se organizar nas tarefas acadêmicas, nas tarefas escolares, seja no ambiente da escola ou seja em casa, quando ele precisa se organizar para estudar, se organizar para fazer atividade de casa, se organizar para fazer trabalhos, né? Então, a capacidade de análise, de síntese, de memorização de informações, de concentração, de priorização, né? Definir o que é prioridade, o que vem primeiro. Lembra que eu falei, sequência, aquilo que vem primeiro, que vem depois. TDAH tem dificuldade. Atenção sustentada, né? Sustentar a atenção no tempo suficiente para conseguir iniciar e terminar a tarefa. Atenção seletiva, selecionar o foco que ele vai colocar atenção e inibir os distratores, né? Então, selecionar o professor que ele tem que prestar atenção, que o professor está explicando a matéria, então ele vai selecionar aquele estímulo que é o professor, focar a atenção no professor e inibir todos os estímulos que estão ao redor dele. Uma criança falando atrás, um caderno que cai no chão, alguém que passa pelo corredor. Todos esses estímulos externos, eles precisam ser inibidos. E o TDAH tem dificuldade de fazer isso, né? Então, gente, todas essas habilidades que no TDAH a criança tem dificuldade por conta do TDAH, acabam trazendo prejuízos para o ambiente escolar, ok? E aí vocês podem estar pensando assim, tá, mas e aí, o que a gente faz? A gente faz o quê? A gente tem que ter essa criança em tratamento. E o que envolve o tratamento do TDAH? Envolve o tratamento com o médico, que o médico vai avaliar a necessidade ou não da medicação, mas 80% dos casos de TDAH precisam de medicação. Então, a medicação ajuda muito a resolver esses problemas que eu falei. Ajuda muito, 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 muito. Então, a medicação é algo importante, né? 80% dos casos das crianças com TDAH precisam da medicação, e a medicação é o que traz mais resultado para esse processo de atenção, de aprendizagem. A medicação TDAH, ela não tem como objetivo melhorar a hiperatividade, ela tem como objetivo melhorar a atenção, o sistema atencional dessa criança. A hiperatividade melhora por consequência, tá? E a gente tem a terapia da criança, né, a psicoterapia, que a gente tem a TCC, que vai trabalhar no desenvolvimento, na estimulação e desenvolvimento dessas habilidades que a gente está falando, que vai trabalhar com várias
vários estímulos ali com essa criança, várias estratégias para essa criança lidar com as suas dificuldades. A gente tem a orientação de pais, que vai ensinar para os pais, que vai orientar os pais a como lidar com essa criança em casa, a como estabelecer regras e limites, a como desenvolver habilidades em casa, a como colocar em prática uma rotina de estudo em casa. E a gente tem, né, a escola. A escola também faz parte do processo de tratamento do TDAH, né? Quando a escola entende qual é a necessidade específica daquela criança e planeja, e tem um planejamento que vá atender a essa necessidade. Por isso a gente tem o PEI, que é o Plano Educacional Individualizado, que vai registrar tanto o planejamento, né, a avaliação, o planejamento e o desenvolvimento dessa criança, atendendo às suas necessidades específicas. Ok? Lembrando que tudo isso que eu estou falando está garantido na Lei 14.254 de 2021, que é a lei específica do TDAH. A lei específica do TDAH garante a criança com TDAH, a criança adolescente, porque ela serve até o ensino médio, desde a educação infantil, ensino fundamental e ensino médio de escola pública e privada, o direito a ter as suas necessidades específicas atendidas no ambiente escolar. Quais são as suas necessidades específicas? Necessidades relacionadas à aprendizagem, às questões comportamentais, às questões sociais e às questões emocionais. Ok? Então, para que a gente consiga superar essas dificuldades que eu falei para vocês, a gente precisa de tratamento. E o tratamento não é só dar remédio. O remédio é um dos pontos mais importantes, mas não é o único. Sozinho ele não faz o efeito e o resultado que a gente deseja, tá? Então, é o tratamento medicamentoso, é o tratamento com psicólogo, é o tratamento muitas vezes com psicopedagogo ou outros profissionais, mas também é o tratamento que é feito dentro do ambiente da escola, quando o professor, né, planeja a sua ação pedagógica. Não é só atividade, o planejamento não é só de atividade, é um planejamento da gestão da sala de aula, do ambiente da sala de aula, do ambiente escolar, porque a inclusão do TDAH tem muito mais a ver com organização e gestão de ambiente do que de atividades em si, tá? E aí quando o professor faz também essa parte, então a escola fazendo a sua parte, a família fazendo a sua parte e a criança também fazendo a parte dela, desenvolvendo as suas habilidades. Isso é que vai garantir que essa criança consiga aprender e que essa criança consiga superar as suas dificuldades que o TDAH traz para o dia a dia. Dificuldades que o TDAH traz, a gente não vai eliminar essas dificuldades. Por quê? Porque a criança não vai deixar de ter TDAH. Mas a gente vai trabalhar para minimizar ou até mesmo eliminar os prejuízos que essas dificuldades trazem para o dia a dia dessa criança. Esse é o nosso objetivo principal, tá? É diminuir, minimizar ou até mesmo eliminar em algumas situações os prejuízos que o TDAH traz para o dia a dia dessa criança. Esse é o nosso foco, seja na clínica, como psicólogos, como psicopedagogos, como fonoaudiólogos, seja em casa com os pais, seja na clínica com o médico, seja na sala de aula com o professor. Esse deve ser o nosso objetivo principal, minimizar prejuízos. E para que a gente minimize prejuízos, a gente tem que fazer uma boa gestão de ambiente, uma boa organização do ambiente e trazer estratégias que vão promover o desenvolvimento dessa criança. Ok, pessoal? Tudo bem? Tudo bem? Até aí tudo bem? Acho que sim, né? Olha, o que eu queria trazer para vocês hoje era isso, né? Chamar a atenção de vocês que o processo de inclusão é um processo, não é uma coisa única, uma ação única ou uma receita de bolo que a gente coloca em prática. É um processo que a gente vai desenvolvendo todos os dias, dentro da escola.
que envolve a criança, mas envolve também o professor, envolve a escola toda, envolve a família. Que todos os elementos envolvidos precisam estar com o mesmo objetivo e que todos passam por dificuldades, né? Que precisam ser parceiros com o mesmo objetivo. E a gente falou também que a dificuldade do TDAH não está só na questão da aprendizagem, né? Mas também nas questões de socialização, nas questões de comportamento, e que a gente precisa olhar para essa criança como um todo e não só se ela está aprendendo ou não está aprendendo. A gente precisa olhar também para outros aspectos que vão garantir que essa criança tenha sucesso escolar, né? Então, a gente precisa ter essa atenção. O TDAH, ele traz sim muitos desafios para a criança no ambiente escolar. Por quê? Porque o ambiente escolar vai exigir muito dessa criança, muito do seu sistema atencional, muito das suas habilidades cognitivas, muito da sua capacidade de concentração, de seleção de foco de atenção, mas com as estratégias adequadas, né? Com o suporte adequado, com o tratamento adequado e com o planejamento adequado da escola, a gente consegue superar cada dia mais essa dificuldade, minimizando ou até mesmo eliminando os prejuízos que essa criança poderia ter, né, dentro desse ambiente. Ok? Gente, muito bom ter vocês aqui. A nossa live acontece toda terça-feira, 18 horas. Hoje a gente está num dia diferente, mas eu já queria dizer duas coisinhas para vocês, tá? Que são duas coisinhas para vocês já irem se preparando. Primeiro, você que é mãe de TDAH, mãe ou pai, né? Tem um filho com TDAH e você tem dificuldade no seu dia a dia, em casa, em organizar a rotina de estudo, em colocar seu filho para estudar, em colocar seu filho para fazer atividade de casa, se é um momento de guerra ali que você fica perdida, se você não sabe como é que faz para desenvolver a autonomia do seu filho na hora de organizar os materiais dele, na hora dele conseguir arrumar os materiais, não perder os materiais toda hora, arrumar a mochila sozinho. Se você tem dificuldade com isso, esse mês ainda, mais no finalzinho do mês de fevereiro, a gente vai abrir vagas para a mentoria de rotina de estudos para TDAH, para mães de TDAH aprenderem junto comigo, ali numa mentoria, passo a passo, de como você pode implementar uma rotina de estudo eficiente para o seu filho com TDAH em casa. Então fique atenta, que a gente vai já abrir inscrições para você poder participar da mentoria. A gente vai ter um grupo pequeno, porque mentoria é a gente caminhar junto. Não é um curso que eu vou lá, dou uma aula e tem um monte de aluno assistindo. Mentoria não, é a gente segurar na mão e caminhar junto. Então eu preciso de um grupo pequeno para a gente poder caminhar juntos, né? E eu conseguir dar o suporte e a atenção que vocês merecem, tá? E por outro lado, e aí para quem aí pode ser pais também, mas professor, pedagogo, psicopedagogo, neuropsicopedagogo, psicólogo também, enfim, profissional da área de educação ou psicólogo, né, ou da área da saúde, mas que atende crianças que têm dificuldade de aprendizagem, que atende crianças que têm TDAH, né, com dificuldade na escola. Estão abertas as inscrições, gente, para a minha formação em TDAH infantil, inclusão do TDAH na escola, tá? Então, se você tem interesse em participar, você pode me mandar um directzinho, que eu vou mandar as informações para vocês. A gente vai estar lançando mesmo oficialmente essa formação agora na semana que vem, mas se você já tem interesse, já pode me mandar uma mensagem que eu já vou te direcionar para você ficar dentro do nosso grupo de lançamento, que vai ter um desconto muito, muito, muito especial nesse grupo de lançamento. E é uma formação que vai durar 6 meses de aula, todos os módulos voltados para você aprender exatamente o que é TDAH e as estratégias mais eficientes de inclusão do TDAH na sala de aula, ok? A gente vai falar muito sobre isso, estratégias práticas para você incluir seu aluno, né, na sala de aula, seja na parte da aprendizagem, seja na parte comportamental, seja na parte de socialização. Então vai ser uma formação muito, muito completa para você poder participar
e se capacitar para atender crianças com TDAH, e com certeza todas as estratégias que a gente vai trabalhar nessa formação vai te ajudar com crianças que não têm TDAH também, né? Ou crianças atípicas e também crianças típicas, ok? Mas para as mães, meu carinho especial com a mentoria. Então é só você ficar atenta. As aplicações, elas vão começar hoje. É que dia? Peraí, dia 7. Deixa eu passar uma data aqui mais ou menos para vocês. Na semana que vem eu já vou abrir a aplicação para a gente poder... O que é a aplicação, gente? Vocês vão preencher um formulário. Quem tem interesse em participar da mentoria vai preencher um formulário. Eu vou ler todas as respostas de vocês. Vou marcar uma entrevista com vocês para conversar primeiro, para depois a gente fechar a mentoria. Por quê? Porque eu preciso que vocês entendam exatamente como funciona para a gente poder iniciar a mentoria. Então, semana que vem a gente já vai começar com essas aplicações para eu já fazer as entrevistas durante o mês de fevereiro e a gente começar na virada para março a nossa mentoria de estudo. Tá bom? Patrícia, agora eu vi que você tá aqui. Seja bem-vinda, Patrícia. Que bom, tava com saudade. Gente, um beijo para vocês. Lembrando que essa live vai ficar gravada somente por 24 horas, porque todas as lives agora ficam gravadas por 24 horas e depois elas ficam só disponíveis para as mães que estão participando que vão participar da mentoria. Tá bom? Tchau, tchau, pessoal. Até terça.